Oi, estamos aqui novamente com a professora doutora Irene Borges Duarte e vamos dar continuidade à nossa conversa. A Mayra perguntou-me também o que é que nós podemos dar. O que eu creio que neste sentido podemos dar, e será tanto mais fecundo, se eu não conheço a pessoa, que presente é que eu posso fazer? Posso fazer um presente estereotipado, não é? Uma dessas com uma caixinha de perfume, e se calhar a pessoa não gosta nada daquele perfume, portanto mais valia que tivesse comprado outro. Se não sei o que é que lá está, não tenho a oferecer senão algo muito pouco específico, muito pouco adequado, né? Portanto, o que eu acho é que temos que saber o que é que aparece como necessidade naqueles que nos contactam, e neste caso por parte do exercício da clínica, e tentar dar aquilo que nos parece, e já veremos se resulta ou não resulta, ou seja, se é adequado às expectativas das pessoas. E aquilo que eu penso que nesse aspecto se pode fazer são duas coisas. Eu já disse que somos profissionais da teoria, portanto, a teoria em si mesma também só tem sentido na medida em que é um ver, mas é um ver daquilo que há, não é? E, portanto, esse ver, neste caso, tem que ser em função daquilo que pode interessar, que pode estar em exercício fáctico na prática clínica, que é, no fundo, o contacto com a existência humana nas suas modalidades. E, para isso, temos este aspecto que eu diria especialmente marcante, que é o da fenomenologia existencial, não é? Neste aspecto, sem dúvida que ficaríamos mais orientados para Heidegger e para, enfim, alguns dos discípulos de Heidegger que talvez sejam menos filósofos, mas mais clínicos, como é o caso do próprio Binswanger inicialmente, ou de Medard Boss, com quem estabeleceu aquele contacto dos seminários de Zollikoon, mas também alguns dos continuadores de Heidegger que trabalharam pela via da antropologia, não é? Para Heidegger, de certa maneira, isto era uma traição a ele próprio, mas nós não temos por que querer fazer ao nível do trabalho de interface, do trabalho de relação com a existência fáctica que aparece na clínica, não temos que querer fazer filosofia pura à maneira heideggeriana, não é? Portanto, Heidegger e aqueles que foram desenvolvendo diferentes aspectos que Heidegger ele mesmo não desenvolveu, ou aplicando alguns aspectos que Heidegger sim teorizou, de alguma maneira temos que fazer isso tendo em conta essa realidade que é a realidade concreta, que é a realidade fáctica, o existencial no sentido ôntico, e, portanto, temos que desligar-nos um pouco do tabu heideggeriano do meramente ôntico. Para compreendermos dentro de Heidegger, temos simplesmente que entender que isso é um dos aspectos que me parece muito importante, é que essa atenção ao ôntico não pode desligar-se do pôr a descoberto em cada ser humano, portanto, em cada caso, aquilo que é o ontológico, ou seja, aquilo que é a abertura a algo mais menos concreto, menos especificamente centrado no meramente humano, ou seja, é essa dimensão do ser humano que transe o ser humano,
que é a abertura a todas as formas de ser, não é? Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é o aspecto metodológico. A fenomenologia é basicamente um método de trabalho, não um método no sentido de um conjunto de regras metódicas, mas no sentido daquilo que a palavra grega significa. Método vem do grego hodos. Hodos significa caminho. Método significa, ao fim e ao cabo, pelo caminho. Abrir um caminho, pôr-se a caminho, por esse caminho, estar encaminhado nesse caminho. E, nesse sentido, o método fenomenológico é um caminho de conversa, portanto, de palavra, de gesto de abertura, gesto de fazer espaço para ouvir, para escutar, para responder, seja com palavra explícita, seja com aquilo que é a palavra quando não é explícita, que é compreensão, e orientado para o viver com outros, sem esquecer algo que é fundamental, que é a importância desse poder voltar atrás, que permite o que é no ser humano o entrar em si, não é? O recuperar a autenticidade do si mesmo, mas passando pelos outros. Sem passar pelos outros não é possível, não é? Portanto, o método fenomenológico não é meramente um método de conversa, como por exemplo o método psicanalítico, é também um método de palavra, não é? Através da palavra, a curação pela palavra, não é? Se calhar não há curação, não há cura sem ser pela palavra, mas aqui também não podemos pensar que cura é só o fazer com uma pessoa que antes estava mal passa a ficar completamente bom. É só pensar que uma pessoa que está mal pode recuperar-se e não se sentir mal, mesmo que não fique completamente bom. Completamente bom nunca estamos. Não mesmo. Estamos sempre a caminho. Exato. Portanto, é esse encaminhar-se que tem alguns pontos de apoio importantes, que são, por um lado, relacionais e, por outro lado, de tomada de consciência crítica, de distanciamento em relação ao vivido, digamos, imerso na vida, não é? É preciso pôr a cabeça de fora para conseguir, sem deixar de estar em vida e na vida, não estar completamente imerso, e encontrar chaves em cada caso de cada um, não é? Sempre próprias, para despertar para si mesmo e para o ser. De certa maneira, a maneira agostiniana, que é no interior de cada um, não no interior porque haja um interior e um exterior, mas é uma forma de dizer, é através de nós próprios que encontramos a verdade. Não é uma verdade exterior que passa a ser interior, é que através de nós próprios, portanto, do exercício da nossa vida e da nossa compreensão, encontramos a verdade. Irene, é muito interessante isso que você trouxe do Agostinho. A gente poderia pensar que essa verdade, que a experiência não é como uma vivência interior, exato, que a gente poderia produzir, manejar, até mesmo manipular. A experiência é algo que nos atravessa, né? E aí nos avassala e nos transforma. Em que vamos, que nos leva. Que nos leva. Nesse sentido, você acha que essa verdade que você está trazendo nessa reflexão, a gente poderia dizer que essa experiência, ela na clínica, poderia estar aberto para ela como algo que não é que surge de dentro, mas que também não é imposto, mas que nos atravessa? Sim, sim. Seria possível? Sim, sim. Completamente de acordo. Nos atravessa e nos leva, às duas coisas. Nos atravessa e nos leva. Participamos dela, mas não a controlamos.
Sim, sem dúvida. É um fazer caminho andando. Então, Mas em que levamos tudo connosco, não é? Há um texto de Heidegger sobre Hegel, que é o conceito de experiência em Hegel, está nos Caminhos de Floresta. E ele aí há um determinado momento em que explicita, ele, Heidegger, para explicar o uso do termo em Hegel, explicita o que significa experiência, que em alemão a palavra experiência é Erfahrung. O tem que ver com o que em alemão é Ur, que significa originário. O origem é uma partícula, um prefixo, que dá uma ideia de caráter originário, portanto, a partir da origem, não é? A palavra Erfahrung, o far de Erfahrung, tem que ver com o verbo fahren. Fahren é ir, levar, conduzir um carro, por exemplo. Ou seja, é ir num sentido de levar-se, não é? E levar consigo aquilo que se leva, não é? Portanto, nesse sentido, é fazer um caminho que transporta consigo, ao longo desse caminho, aquilo que somos. Que aula, professora Irene. Muito obrigada não por essa linda aula para nós, que vai nos alimentar não bastante. Não dar uma aula. Mas sempre é muito bom ouvi-la, é muito inspirador. Eu agradeço muito, muito, muito sua participação aqui conosco. Sou eu quem Seja agradece. sempre bem-vinda. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Sim, e em outras mais, oportunidades. Falei eu todo o tempo. Mas era essa a ideia. Era essa a ideia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.